Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em 1 Samuel, capítulo 18, versículo de número 10 ao diante. Diz assim: no dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, delirava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando, assim: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Glória a Deus por essa palavra, aleluia. Irmãos, se você dobrar sua atenção no que eu acabei de tomar leitura para a tua vida, a Bíblia diz que o espírito mau, vindo da parte de Deus, vai se apossar de Saul, que Saul vai ter uma crise de raiva em sua casa. E a Bíblia fala que Davi estava delirando a harpa, quando de repente o espírito mau toma conta de Saul. Percebe que a Bíblia fala que ele se apossa de Saul. Então, se ele se apossa de Saul, significa que ele tomou posse e conta de Saul. Então percebe-se que no momento que o espírito maligno toma posse de Saul, a Bíblia diz que ele vai tentar encravar Davi na parede. Só que entenda isso daqui, irmão. Olha que Deus me revelou nessa passagem. Primeiro ponto que eu quero compartilhar contigo: por que o inimigo está tentando encravar Davi na parede? E por que eu estou falando que é o inimigo? Porque percebe-se que a Bíblia diz que o espírito maligno toma conta de Saul, ele se apossa de Saul. Então, se ele se apossa, significa que é o espírito maligno que está tomando posse de Saul, está tomando conta de Saul, que pensa em cravar Davi na parede. Então percebe que é o inimigo que está tomando conta de Saul para tentar matar Davi. Agora entenda isso daqui, irmão, pelo amor de Deus. Percebe que Davi está delirando a harpa, ou seja, Davi está tocando, Davi está adorando a Deus com a sua harpa. Só que o inimigo não suporta ver Davi adorando e ele vai tentar matar Davi. Eita glória! Você tem que entender isso daqui. Por que o inimigo quer encravar Davi na parede? Porque Davi está adorando. E todos nós sabemos que o diabo, ele era um querubim de adoração, ele era um anjo de adoração. Nós sabemos que no céu ele adorava a Deus, só que porém ele perdeu a presença e ele é um anjo caído. Agora percebe, se ele está caído, ele já não tem mais acesso à adoração, então não suporta ver Davi adorando. Aleluia, Deus! Sabe qual é a maior raiva do diabo? É ver você adorando, contemplando, eita, daquilo que ele já perdeu. Então por isso que o inimigo não suporta ver você adorando. Por isso que o inimigo se levanta. Sabe por que o inimigo se levanta? Porque não suporta ver você adorando. Ele não suporta ver você presenciando daquilo que ele já obteve, só que porém perdeu. Eita glória! Aleluia, Deus! Tá entendendo, irmão? Eita glória, Jesus! Rapaz, eita glória! Aleluia! Entenda isso daqui. Percebe que Saul, a Bíblia fala que o espírito maligno vai tomar conta de Saul. Saul está com uma lança na mão. Irmão, entenda isso aqui. Se Saul está com uma lança, então percebe, Saul quer tirar a lança em Davi. Só que a Bíblia diz que Davi vai se desviar por 2 vezes. Agora por que Davi está sendo alvo do adversário? Por que Davi está sendo alvo do diabo? Sabe por quê? Porque pega comigo isso aqui, pelo amor de Deus. Lembra que Deus disse para Davi, por intermédio da boca do profeta Samuel, Deus tinha ungido Davi e Deus tinha dito que Davi iria reinar sobre todo Israel. Então percebe que tinha uma promessa sobre Davi, dizendo que ele iria reinar sobre todo Israel. Só que percebe que Davi ainda não tinha se assentado no trono. Davi vai se assentar no trono em 1 Crônicas, capítulo 11, um pouco adiante. Então percebe, Davi não chegou a se assentar no trono ainda, e o inimigo está tentando matar. Eita glória, Jesus! Eu vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, Deus! Entenda isso daqui. O inimigo quer matar Davi, só que Davi não sentou no trono ainda. Deus tinha feito uma promessa dizendo que Davi iria reinar sobre todo Israel. Só que percebe que Davi ainda não sentou no trono, e o inimigo quer matar antes de Davi sentar no trono. Você tem que entender isso aqui, irmão. O diabo não se levanta contra mim e a tua vida depois que a gente alcança a promessa. Não, não, não. Ele se levanta antes de você alcançar a promessa, porque a intenção dele é te paralisar para você não alcançar naquilo que Deus já tem para você. Eita glória a Deus, aleluia, Deus, eita Jeová tremendo, irmão do céu, eita glória, rapaz, o Espírito Santo está me dando isso aqui, irmão, pela graça e pela misericórdia. Oh glória a Deus, aleluia. Entenda isso aqui. Aí percebe que Saul, ele está com uma lança nas mãos, tentando encravar Davi na parede. Só que a Bíblia diz que Davi vai se desviar por 2 vezes. Agora sabe o que eu acho tremendo? O inimigo quer matar aquele que Deus fez promessa. Só que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para terminar, até quando Cristo voltar.
Aleluia. Então percebe, o inimigo não vai frustrar o que Deus tem com Davi. Eita, glória a Deus. Eita, o inimigo não vai paralisar aquilo que Deus tem com você. Porque essa Bíblia diz que Deus é fiel. Para terminar aquilo que começou, o inimigo não vai frustrar o que Deus tem comigo e com você, rapaz. Eita, glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Jesus. Rapaz, eita, glória. Fico doido aqui, irmão. Eita, Jeová tremendo. Aí o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que Davi está delirando a harpa e Saul está perturbado. Olha que tremendo isso, irmão. A Bíblia diz que o espírito maligno vai tomar conta de Saul, mas Davi está delirando a harpa. Olha que interessante. Enquanto Saul está com raiva em sua casa, Davi está tranquilo adorando a Deus. Porque quem tem a presença de Deus não se preocupa com as demais coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, oh glória a Deus. Davi está tranquilo, Davi está, eita glória, Davi está adorando a Deus, enquanto Saul no palácio perturbado. Aleluia, glória a Deus. Aí o que me chama a atenção, que a Bíblia diz que Saul está com uma lança nas mãos. Irmão, olha que tremendo isso aqui. Saul está com uma lança e ele pensava em cravar Davi na parede. Então percebe, ele está com uma lança e ele vai pensar em cravar Davi na parede. Só que a Bíblia diz que Davi se desvia por 2 vezes de Saul. Agora percebe, o inimigo insiste em matar Davi, mas Davi vai se esquivando. Agora sabe uma coisa que eu achei tremendo nisso? Percebe, por que Saul está atacando Davi? Porque se você pegar para ler, a Bíblia diz que Saul ele tinha a presença de Deus. Deus tinha dado o Espírito Santo para Saul, só que Saul não soube priorizar a presença, e Saul perde a presença. Aí a Bíblia diz que Deus vai tirar o Espírito Santo de Saul e vai depositar sobre Davi. Agora percebe, quem tem a presença é Davi e não Saul. Saul já não tem mais a presença. Então por que Davi está virando alvo de Saul? Por que Davi está querendo... Por que Saul está atacando Davi? Sabe por que Saul está atacando Davi? Porque Saul já não tem mais a presença. Quem tem é Davi. Então o que resta para Saul é atacar a lança quem possui. Eita, glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui, rapaz. Oh, glória a Deus. O que resta para Saul é atacar a lança e Davi. Por quê? Porque é Davi que tem a presença e não Saul. Eita, porque quem perde a presença de Deus, o que resta é atacar quem possui. Quando você vê crente falando mal um do outro, sabe o que significa isso? É pessoas que já perdeu a presença e está atacando quem possui. Se você está virando alvo de fofoca, é porque gente que não... é gente que já não tem mais a presença e está atacando você que possui. Eita, glória a Deus. Percebe que Saul está atacando lança em Davi. Porque para Saul, o que resta é atacar quem tem a presença, é atacar quem possui. Tá entendendo? Então percebe, Saul já não tem mais a presença. Então o que restou para ele é atacar a lança, é criticar, é tentar matar. Eita Jesus. Tá entendendo por que tem pessoas que criticam em você? Tá entendendo por que tem pessoas que falam mal de mim, de você? É gente que não tem a presença e está atacando nós que possuímos. Aleluia, Deus. Eita glória. Tá entendendo isso aqui, rapaz? Eita Jesus tremendo. Aleluia. Aí o que me chama a atenção, que no versículo de número 12, vai dizer assim: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Agora entenda isso aqui, percebe? Saul tinha medo de Davi, por quê? Porque Deus tinha abandonado Saul e estava com Davi. Só que eu acho interessante que mesmo Saul tendo medo, Saul não desiste de tentar matar, né? Isso que é interessante. Percebe? Você pegar a palestra que não é a primeira vez que Saul tenta matar Davi. Saul tentou matar Davi por várias vezes. Agora, por que Saul está insistindo tanto em Davi? Porque se você pegar para ler a história de Davi, você vai ver que quando Davi vivia no pasto, matando urso e leão, ninguém se levantava contra ele. Quando Davi vivia coisas pequenas no pasto, ninguém se levantava. Mas quando Davi decide enfrentar Golias, o gigante, depois que Davi consegue matar o gigante Golias, a Bíblia diz que Saul, ele já não olha com bons olhos para Davi. Então foi aí que entrou a inveja em Saul. Ah não, rapaz, você tem que entender o que Deus está falando com você. Sabe por que Saul ficou com inveja de Davi? Porque Davi chegou em algo grande. Eu vou repetir isso aqui. Percebe que quando quando Davi estava no pasto, matando urso e leão, ninguém tinha inveja dele. Ninguém. Mas quando Davi decide lutar contra Golias, o gigante, e Davi vence o gigante, a Bíblia diz que Saul começou a olhar para Davi com maus olhos. Então percebe, a inveja só vai entrar em Saul quando Davi alcança algo grande.
Sabe o que significa isso, rapaz? Tem pessoas que ela, eita, vou repetir isso, eita, glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que ela suporta ver você vivendo coisas medíocres. Eita, enquanto você estiver vivendo uma vida medíocre, as pessoas não vão se levantar contra você. Mas quando você decide chegar em algo grande, começa a ter inveja, começa a tentar te paralisar, começa a ter inveja de você. Porque o ser humano, ele suporta ver você no mesmo chão que ele, só não suporta ver você no nível maior que ele, rapaz. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eita, meu Deus do céu, muito forte, aleluia. Oh, glória a Deus. Eita, Espírito Santo. Oh, glória. Rapaz. Eita, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pega para ler a história de Davi. Leia a história de Davi. Você vai ver que quando Davi está matando um urso e leão, ninguém se opõe contra ele. Mas quando ele decide lutar contra o gigante, quando ele decide chegar em algo grande, sempre vai ter um que vai tentar paralisar ele. Porque o ser humano é assim. Tem pessoas que ela suporta ver você no mesmo nível que ela, só não suporta ver você melhor que ela. Aleluia, Deus. É dessa maneira, Jeová. Oh, glória a Deus. Tá entendendo? Você tem que entender isso aqui, rapaz. Eita, Jesus. Crescimento incomoda. Você lembra de Gênesis 26? Quando Isaac começou a prosperar na terra dos filisteus, na terra do adversário. Aí o rei Abimeleque vai olhar para Isaac e vai dizer assim para Isaac: some daqui, porque você se tornou maior do que nós. Agora percebe, só vai expulsar Isaac porque Isaac prosperou, porque Isaac se tornou poderoso. Tá entendendo? O ser humano não suporta ver você prosperando, não suporta ver você levando uma vida melhor que ele. Se você estiver no mesmo nível, aceita tranquilo, mas se você decidir crescer, decidir evoluir, e se incomoda. Eita, Jeová, aleluia. Tá entendendo, rapaz, que Deus está falando com você? Tá entendendo isso daqui? Eu amo Deus. Todo dia eu aprendo com Deus na palavra. Todo dia. Olha que Deus me revelou, pela graça e pela misericórdia. O seu crescimento vai incomodar muita gente. Enquanto você estiver no mesmo nível, você não incomoda. Mas quando você decide crescer, você incomoda. Eita, Jesus. Aleluia, Deus. Tá entendendo? Eita, Jesus. Aleluia. Aí o que me chama a atenção é que o inimigo vai tentar encravar Davi na parede. Só que Davi se esquiva por 2 vezes. Percebe? O inimigo insiste em matar Davi. Porque o inimigo se levanta contra aquele que tem promessa. Eu vou repetir isso aqui. O inimigo se levanta contra aquele que tem promessa. O inimigo não se levanta contra aqueles que não querem nada com Deus. Se você pegar para ler em Apocalipse, a Bíblia diz que a besta vai lutar contra aqueles que dão testemunho de Cristo. Quem é que dá testemunho de Cristo? Nós que pregamos. Aqueles que falam de Jesus. São esses que é alvo do adversário. São esses que o adversário quer paralisar. É esse que o diabo insiste. Tá entendendo? O diabo luta contra aqueles que dão testemunho de Cristo, rapaz. Eita, glória a Deus, aleluia. Paulo foi perseguido. Jesus foi perseguido. Pedro foi perseguido. Irmão, você pegar para ler, todos os homens da Bíblia foram perseguidos pelo diabo. Todos. Todos. Porque o diabo só se levanta contra aqueles que têm promessa. Contra aqueles que querem Deus verdadeiramente. Tá entendendo? Oh, glória a Jesus. Percebe? Davi não tinha se assentado no trono ainda. E o inimigo está fazendo de tudo para matar. O inimigo está fazendo de tudo para Davi não alcançar. Porque, como eu disse, tem gente que fala assim: o inimigo vai se levantar depois da promessa. Mentira. O inimigo se levanta antes da promessa. Porque a intenção do diabo nunca foi ver você alcançar aquilo que Deus tem. Você quer prova? Quer prova disso? Eu tenho um Bíblia para provar para você. Você lembra de Marcos 4,35? A Bíblia diz que Jesus ele vai dizer assim para os discípulos: vamos passar para o outro lado. Percebe? Jesus delibera a palavra dizendo: vamos passar para o outro lado. Só que a Bíblia diz que vai levantar um temporal e um vento contrário. Agora entenda isso daqui, irmão. Se o vento é contrário, significa que Jesus quer chegar do outro lado. Mas se o vento é contrário, é oposto à vontade de Jesus. Ah não, você tem que entender isso daqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Entenda isso. Se o vento é contrário, significa que o vento não vai empurrar o barco para onde Jesus quer. Vai empurrar pelo lado oposto. O vento é contrário. Jesus quer ir para o outro lado, mas o vento é contrário. Se o vento é contrário, significa que é o oposto da vontade de Jesus. E quem é que levantou esse vento oposto? O diabo. Porque se você pegar para ler Marcos 5, vai dizer que tinha uma legião de demônios do outro lado. E Jesus quer chegar do outro lado para libertar. Então percebe, o adversário vai empurrar o barco para o lado oposto, mas Jesus quer ir adiante. Então entenda, o inimigo não se levanta depois que
depois que ele chega. Não. Ele tenta se levantar vento antes do discípulo chegar do outro lado. Então percebe, o inimigo não se levanta depois da promessa. O inimigo se levanta antes da promessa. Porque o inimigo não quer que você alcance aquilo que Deus tem para você. Tá entendendo? É assim que o diabo trabalha. Eita Jesus, percebe que ele quer matar Davi. Tá lutando contra Davi. Você não entendeu? Percebe? Só é Deus falar com você que você passa luta, passa vento contrário. Por que tudo é o contrário depois que Deus fala com você? Porque Deus tem algo com você, Deus tem uma promessa com você. Então o inimigo vai fazer de tudo para você não alcançar naquilo que Deus já tem para você. O que Deus tem para você já está preparado, mas o inimigo vai lutar para você não alcançar naquilo que Deus já determinou para a tua vida. Aleluia, Jesus. Eita glória. Só que Davi se esquiva. Davi se esquivou. E se pegar para ler, Deus cumpriu aquilo que tinha dito para Davi, que Davi iria reinar. E Davi reinou com 30 anos. Agora eu quero que você entenda isso daqui, irmão. Sabe o que eu acho bonito nisso? A Bíblia diz que Deus fez uma promessa para Davi, dizendo que Davi iria reinar sobre todo Israel. Só que percebe, Davi só foi se assentar no trono com 30 anos. Então quanto tempo não passou para Davi chegar naquilo que Deus tem? Não é porque Deus prometeu para você hoje que vai acontecer hoje. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eita, então percebe, se para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, significa que Deus pode cumprir em um dia aquilo que é 1000 anos. E aquilo que era para cumprir em anos, Ele pode cumprir em um dia. Ah não, você tem que entender isso aqui, rapaz. Aleluia, olha que tremendo. Se para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, significa que aquilo que era anos, Ele pode cumprir em um dia. Mas aquilo que era para se cumprir em um dia, Ele também pode cumprir em anos. Tá entendendo? Então não adianta se precipitar. Não é só porque Deus falou para você que você vai sentar no trono hoje, que você vai reinar hoje, que será hoje. Não é assim. Não é só porque Deus te ungiu, que você já vai sair pregando. Não é porque Deus falou que você vai pregar, você vai sair pregando amanhã, não. É um processo. Vai levar um tempo, vai levar um preparo. Tá entendendo? Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então aquilo que pode se cumprir em anos, pode ser que ele cumpra em um dia. E aquilo que é para cumprir em um dia, pode ser que leve anos para cumprir. Reflita nisso e não se precipite, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até quando Cristo voltar. Foi até aqui que Deus me deu, e que Deus fale contigo e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Aleluia, Deus.